Galera, estamos de volta no canal Meu Tricolor. Nesse vídeo a gente vai falar sobre 4 assuntos muito importantes, tá? Assunto SAF, é importante demais você estar por dentro e saber dessa informação. Vou te trazer aqui com um pouco de detalhe. Vamos falar também que a Conmebol divulgou e definiu o campo que vai ser o confronto de União Espanhola e Fluminense pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Vamos te falar aqui de um bom público já amanhã para o jogo de Fluminense e Santos e também vamos tratar com vocês aqui de uma invencibilidade que a gente vai defender nesse confronto de amanhã, beleza? Só quero pedir a tua moral para você não esquecer, deixa aí o teu like, tá? Se inscreve no canal, comenta e também, se você puder, compartilha esse conteúdo. Deixa eu começar falando a respeito para vocês aqui sobre público no Maracanã. O Marcelo Neves, estou colocando aqui a foto por cima de mim aqui agora, soltou nas suas redes sociais que já são mais de 25 mil ingressos comercializados, 25 mil presentes, né? Isso até ainda pouco. E teremos, cara, um bom público amanhã para Fluminense e Santos, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Tá? Esse jogo está marcado para as 19h30. E quero reforçar com vocês aqui 2 assuntos que é muito importante. Amanhã esse jogo ele tem transmissão exclusiva da Prime Video, tá? Não vai passar na TV aberta, não vai passar na Premiere, no Sport TV. Prime Video tem a transmissão exclusiva dessa partida. E depois de 13 anos, quem vai voltar a narrar um jogo, uma partida oficial do nosso Fluminense é esse cara que você está vendo aí agora, Galvão Bueno. Galvão Bueno que na sua última narração tem uma história importante com o nosso Fluminense, né? 3-2 em cima do Palmeiras, tetracampeonato brasileiro naquela vitória muito boa, muito importante, onde a gente conquista o campeonato brasileiro de forma bem antecipada, tá? Então assim, algumas informações importantes para poder te passar a respeito dessa nossa partida de amanhã. Então amanhã teremos um bom público para poder buscar essa segunda vitória no Campeonato Brasileiro contra o Santos, tá? No finalzinho a gente vai tentar falar para vocês aqui uma provável escalação. Já está tudo definido, vou te colocar também algumas fotos aqui importantes do treinamento que finalizou nesse sábado lá no CT Carlos Castilho, ok? Vamos falar para vocês aqui agora sobre uma invencibilidade do Fluminense em relação ao Santos. Estamos defendendo uma invencibilidade importante no Maracanã contra o Santos Futebol Clube, tá? Vou falar para vocês aqui agora. O confronto entre Fluminense e Santos no Maracanã em 2018, a gente perdeu 1-0 para o Santos. Agora, 2019 a gente empatou em casa, 2020 ganhamos de 3-1, 2021 ganhamos de 1-0, 2022 outro empate 0-0, 2023 outra vitória 1-0 sobre o Santos, tá? E aí em 2024 não teve esse confronto porque o Santos estava jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Então a gente tem aí, cara, aproximadamente aí são 6 anos, tá? Que a gente não perde para o Santos no Maracanã. E, cara, tô torcendo demais para que amanhã a gente possa manter essa invencibilidade e conseguir essa vitória importante demais que vai levar o nosso Fluminense a 6 pontos na tabela de classificação. Perdemos a primeira fora de casa para o Fortaleza, vencemos o Red Bull Bragantino no último confronto, no último domingo, e agora temos o Santos pela frente. Já o Santos, ele veio de derrota para o Vasco da Gama em São Januário de virada e empatou em 2-2 na Vila Belmiro contra o Bahia. O Santos vai querer buscar e tem aí o apoio, né, o retorno do Neymar e também talvez do Soteldo para poder buscar e complicar esse jogo contra o nosso Fluminense. Mas vai dar tudo errado, vai dar Fluminense na cabeça amanhã. Beleza pura? Bom, outra notícia. A Conmebol definiu o estádio que vai receber União Espanhola e Fluminense pela terceira rodada da Copa Sul-Americana, tá? Esse confronto será no dia 23 de abril e será às 22 horas. E o estádio, Fagner, é esse aí que você tá vendo aí, ó. É Estádio Bicentenário de la Flórida, tá? Em Santiago, no Chile. O campo tem grama sintética e o Fluminense vai ter a oportunidade aí de fazer um bom treinamento nesse campo aí para depois, em seguida, enfrentar o Botafogo no sábado no Newton Santos, que também é grama sintética. O assunto agora importante é a SAF do Fluminense, que eu quero falar para vocês aqui, tá? Como que tá o cenário político, tá? E o processo contra o Mário Bittencourt. Teve isso, tá? Torcedor entra na justiça contra o atual presidente e pede transparência no debate. Então, já rolou justiça. Escuta essa história aqui. O debate sobre a implementação de uma sociedade anônima do futebol na SAF no Fluminense tem movimentado os bastidores do clube. Na última quinta-feira, dia 10, o advogado Leandro Gama, com apoio da Movimento de Sócios
de sócios da Futuro Flu protocolou ação civil pública para impedir que o atual presidente Mário Bittencourt ocupe cargo remunerado em uma futura SAF, tá? Esse foi o pedido. E aí, a ação de Leandro Gama visa impedir que o eventual processo de transformação do futebol tricolor em sociedade anônima seja feito às escuras, sem prestação de contas a sócios torcedores. Além disso, os opositores que não são incluídos no processo alegam que a possível presença de Mário no comando da nova gestão seria um conflito de interesse, já que o segundo mandato do dirigente se encerra no fim deste ano sem possibilidade de reeleição. Acaba esse final de ano, o mandato do Mário Bittencourt, tá? O segundo mandato. O Fluminense convocou uma reunião extraordinária ao Conselho Deliberativo para a próxima segunda-feira, dia 14. Gravem essa data, dia 14, segunda-feira, tá? E cabe ao presidente abrir ao público o encontro. O processo contra Mário foi protocolado na tarde da quinta-feira, dia 10, por volta das 4 horas da tarde. No mesmo dia, às 19 horas, o clube anunciou que a reunião será transmitida ao vivo pela Flu TV, se antecipando às reclamações dos opositores. Então, teve uma ação, sabe, protocolada, que foi feita às 4 horas da tarde. Às 19 horas o clube falou que a reunião será transmitida na Flu TV. Então vai prestando atenção aí no contexto da história. A ação civil reivindica ainda publicamente que o processo de criação da possível SAF seja detalhado e divulgado publicamente, com etapas, prazos e critérios adotados. Ademais, pede 8 milhões pelo valor da causa. Então, tem um valor significativo aí nessa causa, caso aconteça alguma coisa aí de não cumprimento. Em nota oficial, a atual gestão do Fluminense afirma que a ação se baseia em uma suposição de que a reunião seria sigilosa. Confira abaixo a íntegra da nota do Fluminense. Deixa eu ler para vocês aqui a nota. A ação tem claro caráter político, evidenciando o objetivo de quem quer, a todo custo, tumultuar o processo de debate e esclarecimento aos conselheiros acerca do tema SAF, transformando o assunto em uma bandeira de campanha. O Fluminense está conduzindo esse processo com toda a transparência que ele exige. As dúvidas são naturais e serão esclarecidas à medida que houver uma proposta concreta. A referida reunião não tem caráter deliberativo. A ação citada pede que não seja realizada a reunião baseada na mera suposição de que seria sigilosa, o que nunca foi o objetivo do Conselho Deliberativo. Tanto é que será transmitida ao vivo pela Flu TV, canal oficial do clube no YouTube. Meus amigos, a gente sabe que tem muita coisa envolvida nessa história. Indo agora para uma outra matéria, quero falar para vocês aqui que um outro jornalista, tá? Diogo Dantas, do jornal O Globo, ele mesmo. Olha o que ele diz aqui, lá na matéria dele lá. Vamos lá. Informa o jornalista Diogo Dantas, em texto na sua coluna do jornal o Globo, que a SAF do Fluminense já tem um modelo pensado especificamente para o clube. Ele, portanto, deve ser apresentado na reunião do Conselho Deliberativo nesta segunda-feira, dia 14. Então, segundo Diogo Dantas, isso vai ser apresentado na próxima reunião, tá? Vamos lá, vamos explicar aqui para vocês a detalhada informação do Diogo. A ideia do Banco BTG, responsável por ir atrás de interessados na compra da SAF do Fluminense, é de um aporte feito por investidores tricolores. Ele destaca que não há interesse em trazer nomes no mercado para controlarem o futebol sem vínculo afetivo com o tricolor. Dessa forma, os ganhos financeiros não estariam em primeiro lugar, mas sim os títulos. Eu entendo, mas eu também entendo outra coisa. Cabe lembrar que hoje, em Laranjeiras, existe a necessidade de vender jogadores para que o clube tenha ganhos financeiros consideráveis. Logo, diante de investidores que sejam torcedores da instituição, a necessidade de venda de um destaque pode ser menor, elevando as chances de um bom desempenho esportivo em curto prazo. Não sei. Vamos ver. O jornalista ainda frisa que a SAF pode fazer com que o Fluminense seja, no mínimo, o 6º maior investimento no futebol nacional, com pagamento das dívidas ao mesmo tempo. O valor estimado da dívida do Fluminense é de 800 milhões de reais. Além disso, no caso de conquista, o Fluminense já tem um estudo que mostra que a arrecadação com o programa Sócio Futebol seria elevada, satisfazendo o desejo dos investidores tricolores por um retorno financeiro em curto período.
a principal seria a valorização de vendas de atletas, formado ou não no clube. Tais valores, portanto, seriam mais elevados do que o tricolor teria costumado aceitar nos últimos anos, tá? Quem pode conduzir, aqui é importante, ó, quem pode conduzir o processo da SAF no Fluminense? Um investidor que garantisse a tranquilidade para o clube lidar sua dívida, faria o Fluminense operar ao seu futebol de uma maneira parecida com a atual. A diferença é que o clube teria um investimento maior, com uma situação onde vários cotistas estariam dentro do clube. Não existe preocupação por disputas entre investidores. Explica Diogo Dantas que a SAF teria, como ademais do futebol brasileiro, um conselho de administração. Os diversos investidores seriam concentrados na figura do CEO, tá? O atual presidente Mário Bittencourt está aberto para aceitar tal cargo. Contudo, o próprio alega que os investidores escolherão o nome. Vale destacar que os investidores não estão definidos e nem propostas concretas foram indicadas pelo Clube das Laranjeiras. Existe a possibilidade de o dono do Banco BTG Pactual, André Esteves, torcedor do Fluminense, ser um dos acionistas majoritários da SAF, como pessoa física. Esteves, todavia, nega. No passado, também existia conversas com a XP Investimentos sobre a SAF. Um dos donos da empresa, Guilherme Beckmol, que também torce para o Fluminense, foi visto com um nome em potencial para ser um dos cotistas, tá? Conforme disse o jornalista, o valor da SAF do Fluminense chegaria a 850 milhões. Isso aqui é piada. O aporte de 270 milhões já seria investido nesse ano e seria 2 parcelas mais elevadas em 2026 e a segunda no ano seguinte. Com tal proposta, a SAF compraria 60% do futebol do tricolor, tá? E aí o que acontece? O que eu tô lembrando isso aqui para vocês aqui, que eu tô lendo isso para vocês aqui, é importante. O que está em jogo é o futuro da nossa instituição. Então a gente tem que estar atento. Na segunda-feira, tá? No dia que acontecer essa reunião, a gente vai estar ao vivo com vocês aqui numa live, acompanhando, tá? Na Flu TV, todo esse movimento. Porque uma vez que for feito algo errado, quem é o maior prejudicado nessa história toda é o nosso clube. Um clube gigante de 122 anos de história. Então a gente vai esperar para poder a gente acompanhar direitinho. Tá uns bastidores pegando fogo, tá? Mas a gente segue acompanhando para que o Fluminense não venha sofrer nessa história toda, tá? E se for o caso, a SAF ela nem aconteça agora, aconteça um pouco mais pra frente, de uma forma muito mais profissional, tá bom? Não tô dizendo que não tá sendo profissional, mas assim, infelizmente tem muita briga política envolvida nisso tudo e a gente só não quer que o Fluminense sofra. Que A ou B talvez possam, sabe, ganhar privilégios, tudo bem, mas só que a gente não quer que o Fluminense saia com um pesadelo nessa história toda no final, tá bom? Bom, pra gente finalizar, Renato Gaúcho finalizou o treinamento nesse sábado lá no CT Carlos Castilho e, a princípio, meus amigos, a gente vai ter mudança na partida de amanhã contra o Santos, tá bom? Então, assim, espero de verdade que a gente possa ter a entrada aí de pelo menos 4 nomes pra gente fortalecer o time contra o Santos. Thiago Santos na zaga, já vai ter Samuel Xavier na direita, Ganso no meio e o Keno no ataque, tá? Acho que o Fluminense amanhã, ele pode vir sim, tá? E Facundo Bernal ainda briga com a vaga ali pelo Martinelli e pelo Hércules, tá? E aí pode deslocar Martinelli para segundo volante. Mas acho que o time amanhã vem com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, René, tá? Acho que o Léo Jansen ainda fica como opção no banco. Acho que amanhã vem Martinelli, Hércules e Ganso, com John Arias, Keno e Dirmancano. Acho que esse é o provável Fluminense para amanhã, tá? Antes de finalizar esse vídeo, quero fazer aqui uma breve homenagem ao meu amigo Ricardo Andrade, que comprou a camisa do canal Meu Tricolor e recebeu lá, mandou a foto pra gente. Tô fazendo essa homenagem pro nosso amigo Ricardo. Obrigado, irmão. Show de bola. Obrigado pela tua parceria, tá? Um grande abraço. Saudações Tricolor, cara. Obrigado de coração pelo apoio mesmo, tá? Deixa eu mandar um grande abraço aqui para um amigo meu, cara, que me acompanha lá de Rondônia, hein? Lino Pereira, de Rolim de Moura. Obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua presença. De coração, saudações tricolores. Fiquei muito feliz em saber que você está sempre acompanhando os vídeos do canal Meu Tricolor. Beijo no teu coração, um grande abraço, saudações tricolor. Quero te convidar para a gente amanhã cedo estar aqui no canal fazendo um vídeo de pré-jogo com todas as informações completas e talvez até mesmo com uma informação de uma possível real formação já definida por Renato Gaúcho. Tamo junto, um grande abraço, um excelente sábado, saudações tricolor.